professor, muito boa noite. Eu fiquei com a questão 7, eu vou narrar ela um pouquinho, mas antes eu vou fazer uma retomada da questão 6, uma vez que os parâmetros que a gente usa aqui no circuito equivalente são os parâmetros da questão 6. Eu coloquei logo o circuito para a gente não se estender muito no vídeo por a questão do tamanho, mas enfim, esses são os parâmetros. O que é pedido na questão 7 são 3 itens. O último item, eu vou ver se há tempo dentro do vídeo para fazer, porque eu toco desenvolvido. Eu encontrei dificuldade tanto na ficha quanto na prova para fazer isso. Já refiz um monte de vezes e não bateu com o valor do gabarito, tá? Então vamos para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: determine os parâmetros abaixo em que ocorre o máximo valor de conjugado de partida. Calcule, letra A, o escorregamento desenvolvido. Desculpa, o escorregamento desenvolvido máximo. Escorregamento máximo. A letra B, ele pede a rotação do motor, a velocidade rotórica, né, por assim dizer. E a letra C, ele pede esse torque de partida, tá? Esse torque eu vou deixar por último, como eu falei, porque eu não consegui desenvolver esse item. Desenvolvido. Pronto. Então vamos lá, né? Existe uma metodologia na literatura, que inclusive está no material do senhor, que é justamente... Ah, isso aqui eu escrevi errado, isso aqui é máximo. Que usa o equivalente de TVNAM para fazer essas quantificações, tá? Então primeiro a gente vai começar pelo escorregamento máximo. A forma do escorregamento máximo, ela relaciona a resistência do rotor, que determina a forma de, digamos, comportamento, né, do gráfico do torque por velocidade, é ele que determina, tá? Eita, eu acho que eu fiz errado aqui, desculpa. R2 sobre S max, que é o escorregamento máximo que a gente quer achar, tá? Ele vai ser a raiz da resistência de TVNAM ao quadrado mais a x de TVNAM mais x2, tá? Que é a reatância indutiva do secundário. Então, o primeiro passo é descobrir quem é Z de TVNAM. Z de TVNAM vai ser R de TVNAM mais JXTH, que é de TVNAM, reatância de TVNAM. E aí existe uma fórmula já direta que associa isso com os parâmetros do estator. Então, é possível provar, isso inclusive está no seu material, que o equivalente de TVNAM é R1 mais JX1 paralelo com a reatância do núcleo. Então, aqui a resistência rotórica, a reatância rotórica indutiva e a reatância do núcleo também, tá? Então, se a gente substituir esses valores, a gente vai encontrar... Deixa eu só fazer uma conta aqui rapidinho, que aqui, deixa eu botar aqui. Então, com os dados, a gente sabe que R1 é 0,3, J 0,5, paralelo, deixa eu botar para cá para a gente não perder informação, com J10, tá? Se a gente for fazer a conta, a gente pode fazer a conta, eu vou fazer até colocar a calculadora aqui. Isso. A gente pode fazer a conta fazendo o seguinte: 0,3 elevado a menos 1 mais 0,5i elevado a menos 1 mais 10i elevado a menos 1, tá? E essa aqui é a admitância equivalente entre os dois, tá? E aí a gente vai tomar o inverso para descobrir a impedância. Então a gente vai descobrir, algo deu errado aqui nesse momento, eu vou dar uma pausa porque esses não são os valores. Eu cometi um erro, coloquei tudo como se fosse em paralelo, mas não é não. É esse primeiro ramo em paralelo com o segundo. Então o primeiro ramo ele é repetido, então a gente toma menos 1 dele, né? Então 10i elevado a menos 1. Aí a gente toma menos 1 e descobre aqui a nossa resistência de TVNAM. Então vai ser 0,27, aproximadamente 0,48, tá? E a gente vai utilizar isso agora na fórmula acima aqui. Então, substituindo, eu não vou usar a calculadora porque os passos são os mesmos, para a gente não tomar tempo do vídeo. A gente vai colocar aqui o escorregamento máximo, vai ser o R2, que é 0,1, dividido por 0,27 ao quadrado mais
o XTH, que é 0,48, mais x2, que é 0,2, tá? Ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai encontrar que o escorregamento máximo é 0,14, tá? Tendo agora em mão o escorregamento máximo, agora a gente vai calcular a velocidade rotórica do motor. Então a gente sabe que a velocidade rotórica ela é ns vezes 1 menos escorregamento, que no caso aqui é o nosso escorregamento máximo. E aí vai ficar a velocidade síncrona aqui em RPM vai ser 120 vezes a frequência, que é 60, dividido pelo número de polos, que se eu não me engano é 4. Então isso aqui vai ficar, fazendo as contas, 30 vezes 60, que é 1800 RPM. Então vai ficar 1800 RPM vezes 1 menos 0,14. Então fazendo essas contas aqui, a gente vai descobrir que a velocidade rotórica ela é 1548 RPM. Tá? Então, primeiro passo. O segundo passo agora é desenvolver a expressão de torque. Eu quero dizer que a partir desse ponto, professor, eu não tenho certeza do que eu fiz, tá? Porque foi uma coisa que eu levei para a prova, não consegui fazer a questão da prova. E agora eu vou trazer, digamos, a resolução que eu utilizei para fazer, tá? Mas lembrando, não sei se está correto. A partir daqui, isso foi o passo a passo que eu segui. Eu vou trazer aqui novamente agora para o item C o torque máximo de partida que ele pede, torque desenvolvido. O circuito aqui do motor equivalente, tá? Então eu vou fazer aqui para a gente poder acompanhar. E aqui a gente vai ter 0,1, J0,5, J10. Aqui a gente vai ter a resistência dividido pelo escorregamento máximo, que isso aqui é 5 sobre 7, e J02. Então eu vou fazer por um caminho diferente para mostrar com mais clareza, sem utilizar a metodologia de Thevenin, para descobrir essa corrente aqui no nosso secundário, no nosso rotor, tá? E a partir dessa expressão da corrente aqui, do valor da corrente, eu vou utilizar para calcular o torque essa expressão aqui. Como o motor é trifásico, 3 vezes I2 ao quadrado vezes R2 sobre S máximo vezes a velocidade angular síncrona, certo? Primeiro passo aqui, deixa eu colocar para cá. A velocidade angular síncrona, como a gente viu no material, vai ser 2π vezes a frequência síncrona dividido pelo número de pares de polos. Como a gente tem 4 polos, então pares 2. A gente tem aqui 60π. Que isso vai dar mais ou menos 188,5 radiano por segundo. É a velocidade nossa do motor aqui, síncrona. Tá? Primeiro passo. O segundo passo é a gente calcular o equivalente desse ramo aqui. Eu vou fazer essa conta para a gente acompanhar o processo novamente. Deixa eu posicionar aqui a calculadora. A gente vai ter 5 sobre 7 mais 0,2i, ok? Isso aqui é menos 1, porque ele está em paralelo, mais 10i elevado a menos 1, isso aqui é menos 1, tá? Só um momento. Continuando, de fato, vai ser 0,72, esse aqui é equivalente, 0,072, fase 19,64, tá? Esse ramo aqui, o ramo do núcleo com o circuito do rotor, deixa eu colocar aqui para não cair, tá? E aí a gente vai somar, isso aqui vai ficar em série com essa resistência e a gente vai descobrir essa corrente I1 que está circulando aqui, para depois a gente descobrir I2, tá? Então a gente vai somar esse 0,72 mais, porque vai estar em série, 0,1 mais 0,5i, que é a impedância aqui do rotor. Vai dar 0,78. Deixa eu colocar aqui em forma polar, que vai dar, eu vou colocar Z total para a gente ficar um pouco mais fácil de entender. 0,8 fase 43,52, tá? E aí o que a gente vai fazer? Vai utilizar a lei de Ohm. Então a corrente primária vai ser 127, com a tensão de linha 220 raios de 3 dividindo vai ficar 127 em fase 0,
dividido por vai ficar esse valor aqui, né? Da resistência, desculpa, resistência da impedância. E a gente vai fazer essa conta aqui de novo também. Então 127 dividido por, deixa eu colocar na forma polar pra gente. Então essa aqui é a corrente do primário. Então 117,7 menos 43,52. E agora, para a gente descobrir a corrente no rotor, a gente vai primeiro descobrir essa tensão aqui, tá? Que hoje chama de E1. E E1 vai ser, vou botar aqui do lado, vai ser 0,72, que é a impedância equivalente desse ramo, multiplicado pela essa corrente do primário, tá? Multiplicado por 117,57. Estou fazendo as contas, 84,6 fase menos 23,9, tá? E agora a corrente do secundário, que é a corrente rotórica, vai ser essa tensão dividido pela 5,7 mais J02, que é a impedância do rotor. Professor, passando aqui essa corrente para a forma polar, a gente tem 14, mais ou menos, 1. Então 114,01 fase menos 39,53. Então o que a gente vai fazer agora? Vai usar a fórmula lá em cima, que é essa fórmula aqui que a gente trabalhou. Essa aqui, certo? Então a gente vai colocar aqui que o torque de saída vai ser 3 vezes essa aqui, a corrente ao quadrado, V01 dividido pelo escorregamento na condição máxima, vezes 188,5, que é a nossa velocidade angular síncrona. Então, fazendo essa conta aqui, o nosso torque vai ser, então vamos colocar aqui 114,01 ao quadrado vezes 3, tá? Vezes 0,1 dividido por 0,14 dividido por 188,5. Então o torque que a gente obteve aqui nessa situação foi de 147,7 Nm. Então essa questão, professor, pode ver que o resultado deu diferente do que está no gabarito. O gabarito deu 116, não consegui bater nesse resultado. E bem, é isso. Até a próxima.